Então, Paulo Cogos e a cachumba que ele nunca resolve, né? Debatendo com um debatendo com um chileno lá. Vanderlei. Foi o primeiro comunista. De jeito nenhum, Chile, pelo amor de Deus. Não. Jesus não fundou igreja nenhuma, quem fundou foi Paulo. A teologia... O que eles estão dizendo aqui, gente? O que ele vai falar? Jesus foi o primeiro comunista. Aí o Cogos vai pro caralho. da congregação cristã, quem criou foi Paulo. Inclusive, eu fiz um debate esses dias. Jesus falou, eu fundei a igreja. Um debate não, eu fiz uma conversa com um historiador especialista na história do cristianismo. Perfeito. E ele me falou uma coisa muito interessante. O cristianismo que venceu foi o cristianismo de Paulo, não o cristianismo de Jesus. Os dogmas de Jesus são bastante divergentes, inclusive, de Paulo, né? E como você explica isso para mim? Não, Paulo ele só é São Paulo porque ele segue estritamente. Mas ele nunca foi ordenado apóstolo, né? Ele nem, chegou depois. Jesus ele conheceu. Não, mas ele conheceu Jesus naquela visão em que ele cai do cavalo e que Jesus ele fala, diz. Então Joseph por que Smith, me persegue? Então Joseph Smith também, nas placas de ouro que só ele viu, então os mormons estão certos? Não, o que eu estou dizendo é que... porque o Paulo, gente, para quem não sabe, o Paulo, você sabe, por favor, não falar do Palmeiras hoje. A minha pretensão era essa, né? Mas aí você me lembrou e aí eu tô te tirando da live. Pra quem não sabe, gente, o Paulo o nome dele era Saulo, né? Só que é muito louco que o nome dele era Saulo, porque na verdade ninguém lá tem esse nome, né? O nome dos caras lá é Netanyahu. É um nome assim, né? Palmeiras roubou o Peixão hoje. Não roubou ninguém. Mano... Isso faz parte do quê? Da sagrada tradição. Caralho, cuzão! Aí você teve o milagre de Ananias, que devolveu a visão a Paulo. Perfeito. Você teve ele sendo acolhido pelos apóstolos, seguindo a sólida doutrina. E ele não pode ter tido só uma contusão ao cair do cavalo, e a hora que o sangue melhorou e a contusão melhorou, ele voltou a enxergar? Necessariamente tem que ter sido um milagre? Olha, não seria nem um pouco conveniente para ele, porque ele era um oficial romano de alta patente, que inclusive perseguia os cristãos. Depois ele muda completamente e passa a ser perseguido. Ele defende os interesses da igreja, ele segue a doutrina e a... Mas ele ganha uma legião de seguidores, né? Sim, mas a que custo? Foi preso, decapitado. Então a ideia é a seguinte... Meu irmão, a cara dele de espanto com Paulo Cogos é a melhor, pô. Existia uma briga entre Pedro e Paulo. Porque para Pedro, os gentios estavam fora. Caralho, meu irmão. O cara queria excluir os gentios. Imagina os ríspidos, pelo amor de Deus. E Paulo falou, não, nós temos que levar a palavra também aos gentios. Por isso que... Aqui é onde tem a ditadura sassânica? Não. E Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Perfeito. Mas isso é exatamente o que Cristo pregou. E de pregar a palavra a todos os povos. Então, perfeito. Paulo segue estritamente. Eu acho que é Pedro, viu? Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos, né? Exatamente o ensinamento de Cristo. Ele tem uma divergência com Pedro e ele convence Pedro. Como a gente explica, então, você falou no outro podcast que eu tive... Já saquei. Você, sobre os missionários, né? A importância dos missionários. Mas assim, você concorda comigo, e aí isso não é nem uma concordância lógica, é um fato real, né? É um dado empírico da realidade. Que para quem nasce numa família cristã, é muito mais fácil você ser cristão do que quem nasce numa família hinduísta radical, numa família muçulmana radical, por exemplo, em culturas que você professar outra religião é até passível de morte. E aí, isso não vai contra a justiça de Deus? Não, isso justamente é... Então Deus é geográfico e é temporal. Ele não é geográfico, mas ele mostra justamente a necessidade de se evangelizar. Ele é cultural, né? Paulo Cogos está com um novo corte de cabelo? Ele tá com um corte novo. E... Ele tá assim, Lore. É de se ter uma cultura, mas uma então educação não é justo cristã. com todo mundo, porque ele facilita para uns e não para outros. Não dá para saber isso. Primeiro que Deus não é democrata mesmo. Ele dá dons diferentes, ele dá oportunidades diferentes. Perfeito. Isso se reflete até no meu pensamento político. Eu sou completamente anticomunista, anti-igualitarista, porque Deus não é igualitário nem comunista. Então as pessoas têm oportunidades diferentes. Agora, ele vai cobrar Mas muito... Jesus foi o primeiro comunista. De jeito nenhum, Chile, pelo amor de Deus. Caralho, Jesus? Então, Eu cheirei um raio de 50 e uma carreira, eu quase infartei, eu cheirei. Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal aí, teve uns 10, 15 inscritos. Freak News Show. Valeu, Samuel Sadan.
Vou ouvir a live mais tarde, mas como de costume, eu discordo de tudo que o Samuel Sadan está falando. Tem que estudar mais, tem que aprender mais sobre os temas, tem que se aprofundar mais. Uma análise muito rasa, né? Mas obrigado aí pelo pessoal que se inscreveu e tamo junto. Oi? Samuel Sadan, tu é foda pra caralho, um dos melhores antropólogos que eu conheço, até porque eu só conheço um. Então, dos Ué, mano? Tamir mandou R$3. Ué? Sassa, vai reagir a vídeo do meu papai hoje. Aquele velho comunista. Ai, meu Deus do céu, gente. Vamos lá, bobalhados. Vamos lá. Eudão, tá doido? Opa, e olha que eu nem sou comunista, hein? Não, Jesus nunca mandou roubar ninguém, nunca mandou o governo. Não, mas a ideia do comunismo não é essa. O comunismo é de comunidade, de dividir igualmente. Jesus fez exatamente isso. Não, o comunismo é negação do indivíduo. É um coletivismo que esmaga a identidade do indivíduo. É a ideia de uma engenharia social para criar uma utopia na Terra. Ou seja, é a cidade dos homens se opondo à cidade de Deus, pelo amor de Deus. Não, você tá confundindo, você tá pegando uma doutrina posterior que é manipulada da ideia de comunismo. Eu tô falando comunismo na ideia premissa básica, como nas tribos indígenas, como que Jesus pegou, que todos devem compartilhar igualmente, né? Igual quando ele dividiu os pães, quando ele dividiu os peixes, como numa tribo indígena. Eu tava vendo outro dia um vídeo daquele biólogo Richard, sabe? Ele falou assim que Pior possível, a pior referência possível pra você ler. ele tem pavor de faltar comida. Ele falou, eu durmo no mato, eu passo frio, fome, agora a comida não pode faltar. Ele ia ficar 15 dias numa tribo indígena. No povo, né, gente? Essa ideia de tribo, gente, remete àquele pensamento de que Freak News Show. Vou deixar fixado aqui pra gente seguir pra monetizar o canal de Freak News Show. Essa concepção de tribo remete àquela noção de que os povos originários eram tribais, ou seja, eles comiam carne de gente. E o fato é que isso não se comprova, né? Mas aí essa ideia, ela causa uma percepção negativa ainda sobre a experiência coletiva do que são os povos originários no Brasil. Então, embora a gente compreenda a que ele está se referindo, é interessante a gente dar atenção a essas terminologias, porque a gente não quer aqui causar certas confusões. Levou comida para 45 dias. Ai. Em 4 dias acabou a comida. Ele falou assim, como assim? Se em 4 dias acabou. Por quê? Porque aí ele entendeu o que é a ideia de comunismo para os indígenas. Para que a gente vai caçar se tem comida de sobra aqui? Então todo mundo comia a comida que ele trouxe. Não é bem assim, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com isso, assim. Muitos povos originários, eles organizam a sua forma de trabalho de um jeito distinto entre povos, né? Então, assim, não quer dizer que não existe trabalho para essas populações, existe. Só que o trabalho para essas populações está correlato a outros aspectos da vida, que não são necessariamente o de busca pela subsistência. Então, a colheita é feita de uma forma, a pesca é feita de uma forma, sabe? Então, tem que tomar cuidado nisso, né? Pra gente não Sacão acabar... do pau no Cogos mandou R$3. Hã? Samuel, Sacão por favor, me ajude. Opa! O cheiro de queijo aqui dentro está insuportável. Está até criando bolor em volta da pica. Que isso, cara? Sassá, se você fosse um antropólogo bom, quem você seria? Ué? Não te entendi, cara. Olha que abestalhado. Sabe? Então, assim, gente, por exemplo, né? Você tinha povos originários, a gente tem que ler o livro lá do Schopenhauer, né? Para entender como essa organização é feita, né? Por exemplo, em sociedades pesqueiras, em comunidades pesqueiras, né? Como é que acontecia em algumas comunidades pesqueiras? De acordo com os relatos lá do Schopenhauer. Que inclusive Marina tá lendo um livro do Schopenhauer que a gente tem que ler junto e tal, e eu acabei não começando a ler ainda. Depois que eu apresentar lá do dia 22 é que eu vou voltar as minhas leituras e botar tudo em ordem, porque esse ano tá bem difícil, o ano passado também foi bem complicado, e eu não consegui atingir a minha meta de ler 12 livros por ano, né? No ano retrasado eu consegui ler 18, no ano passado eu acho que eu consegui ler 5, e esse ano eu ainda não li nenhum. Então, assim, é muito complicado, né? É porque são muitas leituras também para fazer, para escrever a dissertação, e a gente acaba não conseguindo se organizar e todas umas outras coisas também. Mas vamos lá. O que acontece? Para a gente compreender como essa divisão de trabalho é feita, é importante a gente ter em mente que essa noção de trabalho para comunidades indígenas é uma noção que não é isolada
de outros aspectos da vida em sociedade, né? Então, assim, para eles, trabalhar é uma forma de pensar a existência, mas é uma forma de traduzir um jeito de pensar a existência. Como assim? Em que sentido? Em que aspecto, né? A gente tem um povo originário aqui, e até a gente já falou sobre isso em alguns outros momentos também. A gente tem um povo originário aqui. Aí essa população originária aqui é uma população pesqueira, né? Ailton quem trai. Que é isso, Lore? Por favor, trai rico, trai pobre. Caralho, meu irmão. Vou te tirar da live, Lore. Não vai dar. E aí o que acontece, gente? Não faz sentido. Aí é uma comunidade pesqueira, né? Vão lá dois participantes, né? Dois familiares. Eles vão lá, eles pegam vários peixes, eles trazem o peixe, deixam dentro do barco, certo? Pegam os peixes que vão se alimentar. Depois de pegar os peixes que vão se alimentar, eles deixam lá o resto, e o resto das populações o resto dos familiares vai pegando para se alimentar. Então, assim, faz sentido eu pegar todo esse peixe e acumular esse peixe e vender para ter lucro? Eu vou trocar pelo quê, especificamente, esse lucro? Como que eu vou utilizar esse lucro? Eu vou utilizar esse lucro para poder ganhar mais dinheiro, para ter mais tempo. Mas se na nossa organização comunitária a gente já tem tempo suficiente. Eu vou organizar esse lucro para conseguir comprar alguma coisa para poder... Mas uma coisa que não faz sentido dentro da nossa organização de comunidade. Então, assim, o trabalho acontece de uma forma diferente, mas não quer dizer que não acontece. Café com adúltero, dia 29. Sai fora, cara. A partir do momento que acabou a comida, aí chamaram ele e falaram, vamos caçar, agora a gente vai atrás de comida. Essa é a ideia de comunidade. Eu não vou falar nem Sassado o Creu mandou R$3. Sassado o Creu? Já namorei uma índia, posso me considerar um nativo? Indígena? Povo originário? Ai, meu Deus. Porque eu não estou defendendo nenhuma vertente política, pelo amor de Deus. Perfeito. Tá? Não estou defendendo nem comunismo, nem socialismo, nem liberalismo. Samuel, me explica a diferença entre etnicidade e cultura. Cara, etnicidade são traços característicos correlatos estruturados dentro de um espaço geográfico, de um tempo histórico, que consegue... Nossa, arrombadinho, que saco, mano! Gente? Sabe? A cultura é uma grande coisa, né? A antropologia já pensou a cultura de muitas formas, né? A antropologia trouxe, na verdade, a cultura para a centralidade da sistematização científica, com as obras lá do Malinowski, sabe? Então, a cultura passou a ser algo. Só que, assim, a antropologia tinha a preocupação, né, de ter algo como centralidade para poder conseguir alcançar esse lugar de ser um modelo de produção de conhecimento legítimo. Então, assim, a gente quer ser uma ciência, tudo bem, mas a gente quer ser uma ciência, a gente tem que ter um fenômeno para investigar. Porque não dá para eu não ter um fenômeno para investigar e dizer que eu sou uma ciência. Então, qual fenômeno vai ser isso? Vai ser a organização social? Mas aí a gente já tem a sociologia. Vai ser a subjetividade? Mas aí a gente já tem a psicologia. Vai ser a economia? Mas aí a gente já tem a própria economia e a economia política. Vai ser a organização política? Aí a gente já tem as ciências políticas. Então, o que vai ser isso? Vai ser a própria cultura. Então, a antropologia traz para a centralidade da sua investigação a cultura. A cultura passa a ser o principal artifício de investigação da ciência antropológica. Só que a antropologia passou a pensar a cultura de muitas formas. Primeiro, pensando a cultura como uma coisa uniforme. Então, a cultura tudo vai ter vindo a partir do totemismo, né? Tudo vai ter vindo de um ancestral comum. Por quê? Como foi que se chegou a isso, né? Tudo vai ter saído de um ancestral comum. Como foi que se chegou a isso? A gente tinha totens aqui, tinha totem lá no continente, tarará, tinha totem, não sei o que. O que é que isso quer dizer? Tem totens espalhados pelo mundo inteiro. Então, todas essas culturas que a gente observa hoje, elas vieram de um ancestral comum. Certo? Aí, por muito tempo, a antropologia, o que era a cultura? Um fenômeno diferente, que se manifestava de forma diferente, mas que tinha vindo de um mesmo lugar.
E aí, qual que são as implicações desse pensamento, né? As implicações desse pensamento é a presunção de um modelo de sociedade que evolui. Então, como vieram de um mesmo lugar, hoje são assim e já passaram por esse mesmo lugar, o que a gente presume é que houve uma evolução do ponto de partida até o ponto de chegada. Então, o que a gente pressupõe? O que a gente pressupõe? A gente pressupõe que há sociedades que evoluíram para ser o que são e outras que não evoluíram. Quais são essas sociedades que não evoluíram? Aquelas sociedades primitivas, né? Bruno Faria tá aí. E aí, Samuel Sadam, boa noite, meu Pois não. querido. Te falar, cara, Pois não. fiquei triste aí Para com o de seu falar e relato põe de um que vídeo você ruim. não tá conseguindo ler livros, né? Não tô Nem ano conseguindo. passado, nem esse ano, não leu a quantidade que você tinha se proposto. E acho que a gente tem um pouco de culpa nisso, né? Não. Você fazendo essas lives e tal, de estar tirando seu tempo. Então vamos fazer o seguinte. Passa a live, dá o canal para Loura Sávila, que já é inteligente, não precisa ler, não é burro, né? E então passa para ela e vai ler, entendeu? Vai lá ler com Marina, ler sozinho, ler com o caralho que você quiser. Oi? Desculpa, filho, eu tava vendo outro comentário aqui no meu Instagram. Tem um cara lá no meu Instagram que tá dizendo assim, mano, você ainda tá me devendo grana do corre lá. Vou ter que te colocar no prazo. Gente, parem de fazer esse tipo de coisa. Por favor. Vocês estão me expondo lá no Instagram. E aí as pessoas vão começar a pensar essas coisas. Isso não é legal. Então o que acontece, gente? Então essa ideia de que a cultura ela partia de um mesmo lugar, essa ideia de que a cultura partia de um mesmo lugar, ela incide sobre a noção de que a cultura pode evoluir. E que a sociedade europeia seria a tradução fidedigna da evolução e dos estágios da cultura. E que se a gente quisesse saber como é que seria a espécie humana antes desse modelo de sociedade, a gente teria que voltar àqueles povos que são entendidos como os povos primitivos. Então, os povos originários passaram a ser uma tradução do passado europeu. Então, uma parte da história da brancura. É importante pensar nisso, né? É muito importante pensar nisso. E aí, de repente, essa ideia do totemismo, depois de muita investigação, essa ideia do totemismo ela foi superada. Certo? Foi superada. Então a cultura já não era mais não era mais oriunda de um mesmo ponto de partida. E o que passou a ser a cultura? Passou a ser o que diferencia povos. Então, se a gente não partiu do mesmo lugar, a gente não é parte de uma mesma história. Se a gente não é parte de uma mesma história, a diferença entre nós. E o que vai ser a cultura? O elemento diferenciador. Então veja como sai de um polo para entrar no outro polo. Qual é o primeiro polo? De reconhecimento de uma mesma parte, que foi dividida e que, depois de ser dividida, ocupou diferentes territórios. Querido, não é para você... Não é para tu soltar isso agora, cara. Sabe? E aí, depois disso, então o que seria a cultura? A cultura seria isso aqui. Partiu daqui e foi para vários lugares do mundo. Aí agora, o que virou a cultura? A cultura já se considera que a gente não veio do mesmo lugar e por isso a gente é diferente. Mas onde é que está essa diferença? Na cultura. Então a cultura aqui passa a ser um elemento diferenciador. Então o que é a cultura? O que diferencia? Labubuel Moelzão mandou R$5. Perfeito, 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 feito, perfeito, feito, perfeito, perfeito, perfeito. Sabe? Perfeito. Perfeito, sabe? Samuel, o que você acha da leitura do Roque Lacraia sobre cultura? Roque Lacraia? Tá louco, cara? Então, gente, e aí a cultura passou a ser isso, né? A cultura passou a ser deve ser Roque Laraia, né? O axiomático mandou R$3,01. Sassase, estou em Natal tirando férias. Fui em Genipabu hoje. Paguei 100 num prato de comida. Tá certo isso? É RJ do RN. Que é isso? Olha aí, pra gringa é mais caro. Então, gente, o que passa a ser a cultura, então? O que passa a ser a cultura, então?
A cultura agora passa a ser um elemento diferenciador da experiência humana na Terra, alocada em um território específico, um momento histórico específico e talismanizada. E aí tem um outro problema para a antropologia. Por quê? Porque se a gente presume que o que está na cultura, que a diferença, que a cultura assenta a diferença entre povos, a gente está dizendo que essa diferença vai ser permanente e que não pode haver similaridade. O que a experiência social posterior afirma? Que pode haver similaridade. Por quê? Porque essa experiência está em trânsito. Pelo amor de Deus. Cara, não é nesses momentos que é para você botar o áudio, filho. A gente já conversou sobre isso. Por favor. Que você tá me constrangendo, né? Pelo amor de Deus. Então, o que é a cultura? Merda, porra! Não vou mais falar. Nem nada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da ideia de comunidade, de bens que são comuns a todos, né? E foi o que Jesus fez quando ele dividiu pães e peixes. E quando ali ele multiplicou milagrosamente todo os pães mundo e peixes. Igual, né? Ele tratou com a mesma dignidade. Cristã. Não, mas é o contrário. A própria experiência aí do biólogo mostra que a ausência de um pensamento livre mercadista e propriedade privada, ele consome recursos, enquanto o livre mercado poupa e multiplica. E quando Jesus fala da parábola dos talentos, ele está falando de investimento. Cada um recebeu o talento e Jesus esperava que esses talentos fossem investidos e multiplicados. Então Jesus apoiaria o mercado financeiro, o livre mercado mesmo. Meu irmão, inacreditável, viu? Inacreditável. Então ele é completamente anticomunista. Ah, mas e aquela coisa então, toda por que Jesus não foi um líder político tal qual os judeus esperavam? Porque ele está acima disso. A política ela é uma consequência do pensamento cristão, ela não é o grande ponto. Cristo veio fazer coisas mais elevadas do que a política. Ele veio nos mostrar um caminho que vai ter... transformar água em vinho. Que é bom também. Isso é bom. Isso é bom. Ele vai nos mostrar um caminho do qual vai derivar a nossa política, a nossa economia, o nosso pensamento individual. Jesus foi o primeiro ocidentalista, né? Excelente título, né? Mas justamente, Cristo ele nunca forçou ninguém a dar nada. O que ele falou é, existe um imperativo moral de ajudar o próximo, existe um imperativo moral de ajudar os pobres, mas nunca ele defendeu um governo para distribuir Mas olha só, quando chega o jovem rico para ele e diz assim, Rabi, o que preciso fazer para ser seu seguidor? E quando chega o jovem negro? Anon mandou R$3. Toda lá ligando. Samuel, daqui a pouco eu tô na novo house. no meia de axiomático. Hã? Grava o quê? Eu não curto romance, eu pulo a fase, eu sou o negro que contém o bounce. Dê as coisas aos pobres. E ele diz, honra teu pai e tua mãe, Deus, aí ele fala, já fiz tudo isso. Ele fala, então vai, pega. Boa noite, Samuel. Eu não gosto de pseudociência, mas eu me sinto até numa dualidade, numa contradição, porque é interessante ver uma pessoa tão fervorosamente defendendo a sua pseudociência, né? Como você está fazendo agora com a antropologia. Eu não gosto, né? Eu não gosto de psicanálise, não gosto de astrologia, dessas coisas. Mas ver você defendendo assim é até interessante, é um fenômeno a ser estudado. Boa noite aí, pessoal. Quem tá aí? Thales Patrick tá aí, Igor Trian tá aí, Arthur tá aí, Maurique tá aí, Drop Henrique tá aí. Caralho, mano, só tem homem nessa porra. Querida, deixa eu te falar, tá? Deixa eu te falar uma coisa, querida. Tá? Por favor, vou te falar. Aqui não tem só homem, não. Tá? Aqui não tem só homem cis, não. Tá? A população LGBT tá aí. A população negra tá aí. Pessoas com deficiência estão aí. Pessoas com o transtorno do espectro autista estão aí. Quer dizer, são pessoas que têm neuroatípicas, tá aí. Inclusive, tem tudo isso numa pessoa só. Olá, Samuel. Boa noite, chat. Não vou dar boa noite pro Samuel, porque hoje eu tô aqui realmente para arrumar briga. Samuel, então quer dizer que você fica passando pano pra Sami Felipe, uma pessoa que tá claramente boicotando a esquerda por causa de disputa de ego, porque isso é ego dele. Que é isso? Não, gente. Não. Né? E você me deixa falar. Tão infiltrado desse ponto. Ele é basicamente o nosso mamãe payday. Então eu gostaria que você, por favor,
Botasse a mão na consciência, eu sei que Tamir assiste, eu sei que você gosta dele, mas o cara é um infiltrado. Botei a mão na consciência. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tamir me respondeu. E, gente, Tamir me respondeu. E ele entendeu a dinâmica com Jonas. Com Jonas. Não, com Jones. Pega as tuas coisas, vende e dá aos pobres. Não é exatamente essa a ideia de que abster-se das coisas materiais e distribuir igualmente para que você possa se elevar espiritualmente? Aquilo ele falou para aquele jovem rico. O que vale para todo mundo é a obediência a Cristo. Ou seja, o Cauã, o Luan, então, está em pecado, porque ele fica acumulando riqueza. Não, mas não tem problema acumular riqueza, porque... Tem problema. Tem problema acumular riqueza, meu irmão. Se a riqueza é fruto da exploração, tu tá explorando outro ser humano. A natureza da riqueza é pecaminosa, cara, porque a natureza da riqueza é a exploração do ser humano pelo ser humano. Em nenhum lugar do mundo isso é permitido, cara. Em nenhuma expressão religiosa do mundo isso é aceitável, cara. A natureza da riqueza é pecaminosa, gente. Não tem como o rico entrar no reino do céu com a premissa sagrada. Por quê? Porque ele está explorando um outro ser humano para ficar rico. E se você está explorando um outro ser humano para ficar rico, você está cometendo uma coisa errada. Entendam de uma vez por todas, a natureza da riqueza é pecaminosa. Por quê? Porque nasce da exploração. Isso não é bom. Bom mesmo são fezes pastosas. Gente... Jesus não falou que todo mundo tem que distribuir e se desfazer dos bens materiais. Existem pessoas que têm essa vocação. O que o jovem rico nos mostra é que todo mundo é chamado a uma vocação. Calma, jovem negro. Eu nem vou. Dentro da bolsa eu tenho uma Glock de coin. E todo mundo tem que obedecer os desígnios de Deus. O desígnio de Deus para uns é distribuir tudo para os pobres e virar um monge, como foi o caso de São Francisco de Assis. Perfeito. Para outros, como o rei São LGBT do Sassá mandou R$3,02. Perfeito. Não fale do Tamir aqui, o único que é de esquerda nesse Brasil, e o resto é neoliberal. Se não gostou, é lulista do PSOL. Tem calma, rapaz. É acumular riqueza e usar isso para evangelizar e construir igrejas. Perfeito. Cada um tem o seu chamado, mas todos têm que fazer. Meu irmão, Paulo Cogos afirma categoricamente Jesus é neoliberal. Você tá doido, rapaz. Maria Marros. E você aí, ô pardo, só anda de papinho com o Tamir, né? Essas ideias de pardo só é de papinho de caminho. Velho, é impressionante que toda vez que a história se apresenta pra você ficar do lado certo, você sempre fica do lado errado da história, meu querido, deixa eu te falar. Você, Samuel, sempre escolhe o lado errado da história. Eu não sei que vontade é essa de ser arrombado que você tem, cara. Sério mesmo. Isso é um feitiço, na moral. Vai pro inferno! Parduel, Pardã, tá louco? Deixa eu te falar, cara. Se eu pudesse, eu mudava meu título pra votar em Jones. Ai, mas o Tamir veio falar comigo. Tamir reconheceu. Se Tamir só fizesse o que é certo, me deixe dar minha opinião, viu, Samuel? Você não me interrompa, que eu tenho direito, sabe? Não, pode falar. Sabe? Se Tamir fizesse o que é certo, ele não ia precisar estar se retratando, tá se corrigindo. Não, mas peraí, a gente tá pode boicotando a esquerda. Ele tá fazendo isso estrategicamente, porque ele não é burro. A gente pode ele é desinteligente, mas burro não. Então ele sabe muito bem que a época é crucial para fazer campanha. E ele tá boicotando o Jones Manuel e a esquerda. E você está de que lado, Samuel Satã? Deixa eu te falar uma coisa, Kate. Aqui, a posição que a gente ocupa aqui é uma posição... Gente... o jogo da política é mais complicado do que isso. O jogo da política é mais complicado do que isso. Aqui, a minha função aqui, não é a função, eu não vou tacar fogo, eu não vou botar gasolina. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar os dois para sentar e... Opa! Eu vou botar os dois frente a frente e vou botar os dois para conversar e vou botar os dois para apertar a mão e a gente vai conseguir... O que eu tô dizendo é isso. Fazer o bem e obedecer a Deus. E é por isso que eu sou católico. Porque a Igreja Católica, ela abarca todas as personalidades, todas gente, chegou uma coisa aqui pra mim, tá? Não saiam da live não, por favor, já que eu volto. as culturas.
chamando a mesma verdade. Toda hora ligando. Então, essa ideia de que ela vale para todas as culturas, empiricamente ela se prova mandou R$3,33. Mamilo, sai fora! Noite do Mac. Forçosamente, Sazá já leu Família Sacana? Tem Mac Livros como complemento a seu curso de traição que fiz e amei. Gosto muito de conversar com você, queria agradecer muito, mais uma vez, o debate respeitoso. Igualmente, excelente debate produtivo. Fico muito feliz de poder ter o prazer de conversar com uma pessoa assim tão culta, inteligente e que não se altera, né? Pelo menos comigo não, a gente tem, né? Porque você é um sujeito honesto intelectualmente, que busca a verdade, que busca um bom debate e é um bom amigo também. Então não tem por que me alterar com você. Diferente de certas pessoas com quem eu já debati, que vão pro lado do ad hominem, que vão pro lado do esculacho. Nem todos os podcasts têm o profissionalismo do Luan. É verdade. Existem alguns alguns aí, 3 cuzões aí, que são bem cuzões. Eu tenho podcast que eu não volto mais. Tem podcast, depois eu falo no off. Mas assim, queria agradecer ao Luan, né, que é um grande amigo. Eu bato carteirinha aqui, até porque meu escritório é perto. Eu virei coringa do Luan. Quando falta alguém, ou ele não você pode vai vir. Ser cobrado, ele me fala, chileno, dá pra você vir. Eu pego a moto e tá ligado? Você tá escolhendo o lado errado, você então, vai ser cobrado. Obrigado mais uma vez, Luan. Você tá fazendo igual sua música, né? Chileno, quero dizer mais uma coisa. Você tá nas minhas orações. Emprestando suas muito mãos. Obrigado. E você também bater no rosto de Jones. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você pode receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já investi para ela todos os ativos. Tá no link aqui embaixo. Do Nordeste, que é Jones, cara. Você é um cara de pau, um sacripanto, um vagabundo, um sem vergonha. Caralho, acabou, pô. Que loucura, viu? Hã? O que foi que rolou? Tá aí, gente, olha aí, ó. Tamir Felipe aí, pau no Cogos aí, escaralhando legal.